Amém. Vamos abrir então, amados irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Eu queria que você olhasse comigo o versículo 18, Evangelho de Mateus, o versículo 18. Eu quero meditar especificamente nesse versículo. Vou discorrer sobre outro também, os outros de baixo, mas eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse texto do versículo 18, capítulo 16 de Mateus, versículo 18, diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus está em Cesareia de Filipe. É uma região maiormente formada por gentios, não de judeus. E Jesus faz então uma pergunta para os discípulos, depois de todo esse período, já mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos já aproximadamente, de ministério, e os discípulos ouvindo mensagens, explicações sobre o reino de Deus, ensinamentos, curas, libertações, ressurreição de mortos, enfim, fica aqueles milhares de milagres que se apresentam. E então o Senhor da glória pergunta: o que a multidão está dizendo? Quem a multidão está dizendo que eu sou? E aí então eles respondem, como nós vimos na última quinta-feira, como eles dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. E aí então ele faz essa pergunta: e vocês? Vocês que estão mais perto, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, falando em nome dos discípulos, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então nasce esse texto do qual falamos agora: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sempre foi muito importante pensar sobre a igreja. Cada geração de crentes que vai nascendo precisa ouvir sobre o que de fato é a igreja, o estudo da igreja, do que é a igreja, da natureza da igreja, da missão da igreja. Chama-se eclesiologia. Chama-se eclesiologia porque eclesia é a palavra grega para igreja. Então sempre foi algo importante, o estudo, não apenas uma vez, não apenas quando você é novo convertido, mas em todo o tempo, principalmente no mundo confuso como nós estamos, onde você não tem uma verdade estabelecida, no momento que nós vivemos na pós-modernidade, na pós-verdade, quer dizer, ninguém está certo ou errado, tudo é certo para aquele grupo ou para aquela pessoa. Então não existem limites muito bem traçados, não existe muito bem algo nítido como a luz e as trevas, o bem e o mal. Enfim, isso tudo fica muito nublado diante do mundo que nós vivemos, e é facilmente então que a igreja pode perder a sua natureza, a sua característica, e deixar de ser igreja. Por exemplo, quando nós olhamos a igreja do Novo Testamento, por exemplo, a igreja de Corinto, aquela igreja que está numa cultura bem parecida em certos aspectos com a nossa, uma cultura extremamente injusta, extremamente imoral, libertina, né? Então você tem parâmetros muito abertos para a questão da verdade, do liberalismo, enfim, e você vê que essa igreja, ela absorve o mundo para dentro dela. Tem imoralidade dentro da igreja e ninguém acha nenhum problema. Um homem está tomando a mulher do seu pai, a sua madrasta, e tendo relações sexuais com ela, e ninguém faz nada dentro da igreja. Ninguém expulsa esse cara de dentro da igreja, ninguém entrega ele para o diabo, porque ele está fazendo algo que nem os mundanos aceitam, e a igreja está aceitando. E às vezes a gente vai ver certas coisas nos nossos dias que se assemelham muito a isso.
gente acaba perdendo a ideia do que é a igreja. Irmão brigando contra irmão e levando para o tribunal, entre os incrédulos, difamando o nome do Senhor. Ou quando eles vão para o culto, no culto eles não sabem se comportar no culto, é só loucura. Todo mundo começa a falar em línguas. Mas pensa, esse povo tudo é louco. Se alguém que não é crente entrar aqui, quer dizer que está no hospício, porque está todo mundo falando em línguas. E Paulo, não há ordem, cada um acha que pode fazer, há uma liberdade, há uma liderança aberta. Todo mundo faz o que quer. Não existe limite certo e errado, não existe ordem no culto, não existe a ideia da santificação, da justiça, não existe ordem em relação ao casamento, educação de filhos. Na Santa Ceia, no culto, eles fazem uma bagunça. Tem gente que fica bêbado, come a comida inteira, não espera ninguém. É assim, é uma bagunça. A igreja é uma loucura. Eles não acreditam na ressurreição. Eles não acreditam que Jesus vai voltar e na ressurreição dentre os mortos. Veja, a igreja está de perna para cima. Eles não sabem quem eles são, porque eles não sabem quem Cristo é. Então, estudar sobre a igreja é fundamental. E esse é um texto base para a gente entender a igreja dentro dos lábios de Jesus. Ele diz: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um tema tão extraordinário que, além de existirem centenas de livros escritos na área, existe um compêndio sobre a igreja de Cristo, não da nossa denominação, mas foi um título. Ele foi escrito no século XVIII por um puritano. E ele falou, e ele escreveu, foram palestras que ele deu, e ele escreveu as palestras, deram quase 1.200 páginas. Só para você ter uma ideia, é o compêndio mais completo sobre a igreja que nós temos. Extraordinário, é um livro, são 2 livros na realidade extraordinários, esses livros. A gente corre o perigo, se não entender o que é a igreja, de nos tornarmos como a igreja de lá do céu que expulsou Jesus, literalmente botaram Jesus para fora da igreja, e Jesus batendo na porta do lado de fora, disse: eis que estou à porta e bato. Não é um texto para não crente, é um texto para a igreja. O povo expulsou. Eu sou rico e abastado, eu não preciso nem de Jesus, eu não preciso de coisa alguma, eu sou autossuficiente. Essa igreja perdeu ela perdeu Cristo, ela perdeu sua essência, ela perdeu sua identidade, ela perdeu sua natureza, ela perdeu tudo, ela perdeu Cristo. Então, entender a igreja, entender o que é a igreja, a natureza da igreja, é fundamental em qualquer época da história, em qualquer momento da história, e o nosso momento não é diferente. Precisamos, nesse momento histórico, no momento que nós estamos no Brasil, entender o que é a igreja. Por exemplo, vamos ter agora eleições, estamos nos aproximando desse momento aí das eleições. O que vamos fazer? Como é que a igreja vai se comportar com a questão da política? Até onde a igreja vai? Como a igreja se envolve em todos esses elementos da política? Será que a igreja, o cristão, trata da coisa do mesmo jeito? Enfim, então é um tema tão vasto que a gente tem, e eu acredito que nós vamos ter muita oportunidade ainda, antes de chegar o momento, de conversar um pouco mais sobre isso. Mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse desse capítulo 16 de Mateus, o versículo 18, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja. É que quando Jesus está falando da igreja, ele não está falando de um local geográfico, físico. Ele não está falando de uma construção, como a gente diz: eu vou à igreja. Você está dizendo que você vai ao lugar de reunião. Não dá nem para dizer que você vai ao templo, porque de fato no Novo Testamento o templo é a igreja, é o povo de Deus, é essa comunidade. E isso que significa igreja. Igreja significa assembleia, igreja significa reunião. É uma palavra usada não apenas para falar da igreja de Cristo, mas, por exemplo, para falar de uma assembleia. Lá em Atos capítulo 20, quando aquele povo todinho estava lá gritando grande, adiando dos Efésios, aquela confusão toda, a cidade
está de perna para cima, aquele povo naquele conflito todo, aquela muvuca toda, aquela reunião turbulenta que estava lá é chamada no texto, no grego, de eclesia, de igreja. Aquela assembleia tumultuosa, gritando grande adiante dos Efésios, é chamada de igreja. Então igreja é a reunião, é a assembleia, e existem milhares de agremiações, de assembleias, de grupos, que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Então qual é a diferença da igreja, dessa assembleia, que Jesus disse: edificarei a minha assembleia, a minha agremiação, o meu grupo, para os outros demais? Que natureza tem essa igreja? O que essa igreja tem que é de Cristo? Então a primeira coisa que nós precisamos ver é que a igreja tem sua identidade em Cristo. Edificarei a minha igreja. E baseado nesse texto, que o movimento de restauração Stone Campbell, no século XIX, que nasce tanto na Europa quanto nos Estados Unidos ao mesmo tempo, colocou o nome de Igreja de Cristo, justamente por causa disso, porque Jesus diz: edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. Então a igreja tem um dono, a igreja pertence a Cristo Jesus. A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence aos irmãos, a igreja não pertence ao grupo de diáconos da igreja, a igreja não pertence aos afortunados, aos ricos, que dão maior quantidade de dízimo na igreja. Não, a igreja pertence a Cristo. Ela deve ter a sua natureza, o seu funcionamento, sua missão, sua perspectiva baseada em Cristo. Pedro acabou de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, a identidade de Jesus está ligada, associada, conectada à pessoa do Pai. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é o resplendor da glória. Olhar a Cristo é ver o Pai. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Só que agora Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. A minha igreja. Então você só vai entender a igreja quando você entender Cristo. Você só vai ter uma boa eclesiologia, o conhecimento do que é igreja, se você tiver uma boa cristologia. Isso é o conhecimento de Cristo. Você só vai entender a igreja, amar a igreja, valorizar a igreja e ser igreja, se você entender Cristo. É a partir dessa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é sobre esta afirmação que Cristo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. E Pedro vai dizer isso no capítulo 2 da sua primeira epístola. Ele vai dizer: Cristo é a pedra angular, é a pedra fundamental, Ele é o alicerce sobre o qual todos nós somos edificados. Casa espiritual, pedras vivas somos nós. Ele é o fundamento absoluto. A pedra não é Pedro. Esse texto não está falando da infalibilidade do Papa, nem da inspiração do Papa, nem nada absolutamente disso. Esse texto está falando da revelação que Pedro teve pelo próprio Pai Celestial. Como Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Pai que te revelou. Quando você declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma revelação que vem direta do Pai Celestial. E então nosso Senhor Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre quem eu sou, eu edifico a minha igreja. Cristo é a pedra, e a igreja está edificada em Cristo. A igreja
igreja nasce de Cristo. A igreja pertence a Cristo. A igreja não pode ter uma natureza diferente da de Cristo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o agricultor. Todo o ramo que está em mim não der fruto, o Pai corta, e o que está em mim dá fruto, o Pai limpa. A videira só dá fruto por meio dos ramos. A videira não dá fruto dela mesma, ela só dá fruto a partir dos ramos. Mas os ramos não podem ser de uma outra natureza. Assim a igreja tem a mesma natureza de Cristo. Como é que eu sei que um cristão, que uma pessoa que se diz cristão, é um cristão de verdade? Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecê-lo. Se ele dá fruto, ele é um ramo, e ele tem que estar ligado a uma árvore, a uma videira. Se ele está ligado a Cristo, ele não pode viver uma vida diferente de Cristo. Ele não pode dar um fruto diferente do de Cristo. Ele não pode ser diferente ao Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem que ser exatamente, ele tem que produzir o mesmo fruto, ele tem que ter o mesmo DNA de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono, é Cristo, pertence a Ele. Ele é o Senhor da igreja, é Ele que vai dirigir essa igreja, Ele que vai guiar esta igreja. A igreja não pode ser dirigida pela ideia do pastor, ou pela ideia da diretoria da igreja, ou pela ideia dos membros da igreja. E existe muita pressão para isso. Existe muita pressão para isso. Pressão para que a liderança da igreja satisfaça, afague os desejos, os anelos dos irmãos. E quando isso acontece, é uma ruína completa, porque essa igreja vai deixar de ser igreja. Esse povo vai deixar de ser povo de Deus, porque está fazendo aquilo que é da vontade do homem e não de Deus. Então, meu irmão, a igreja, por pertencer a Cristo, por ser fundada pelo próprio Senhor da glória, ela tem a sua natureza, ela é guiada pelo Senhor Jesus Cristo. As consequências dessa afirmação são extraordinárias. Você vê, Jesus edifica a sua igreja, mas aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, é Paulo, o sábio construtor. Está vendo? Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Mas agora é Paulo que está dizendo: eu, como sábio construtor, edifiquei, lancei o alicerce, que é Cristo, e não pode haver outro alicerce, a não ser o Senhor. Ele é o alicerce, e eu construí, e cada um vai ver como edifica também em cima. Essa é uma ideia que Deus está trabalhando, Deus está edificando a sua igreja, Cristo está fazendo essa obra, o Espírito de Deus está fazendo essa obra por meio dos cristãos. Não, Cristo edifica a sua igreja. Então cruza os braços e deixa a coisa andar. Não. Cristo edifica, e Cristo edifica através dos seus líderes, do seu povo, da sua igreja. Foi Ele que assim quis. Por isso que Paulo está dizendo: eu, como sábio construtor, edifiquei a igreja. Ao mesmo tempo que Jesus é o fundamento, Ele é o edificador dessa igreja. Ele é a pedra estrutural, mas Ele também é aquele que edifica toda a igreja. Pedro tem as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu dei as chaves do reino a você. A porta que vocês abrirem vai ficar aberta, que vocês fecharem vai ficar fechado. Mas quem tem as chaves penduradas no cinturão em Apocalipse capítulo 18 é Jesus. No capítulo 2 também, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Enfim, veja, o Senhor trabalha junto com a sua igreja, na edificação do seu reino. Ele edifica, e Ele edifica o seu reino por meio das nossas vidas. Assim como o Senhor distribuiu o pão e o peixe, Ele entregou
Da mesma forma, irmãos, assim também a igreja, ela avança, ela cresce, ela é edificada por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, aqui dos apóstolos, no sentido dos apóstolos que trouxeram a doutrina, que trouxeram a palavra, porque nesse sentido não existe apóstolo nos nossos dias. Apóstolos eram aqueles que trouxeram a doutrina. A doutrina, hoje, uma coisa parecida com o apóstolo é aquele que a palavra apóstolo significa enviado. Então, os apóstolos hoje, no sentido de ser enviados para outra cultura, para romper uma barreira transcultural, como no caso de Paulo, lá em Atos capítulo 12, quando ele sai para a sua viagem missionária. A partir daquele momento ele é chamado de apóstolo, ele é enviado. A partir daquele então, dentro do texto sagrado, é que a ideia hoje de apóstolo seria de um missionário que está indo, está sendo enviado pela igreja, mas o sentido de apóstolo, aquele que traz a doutrina, aquele que traz a revelação, que traz o texto sagrado, inspirado, inerrante, autoritativo, não existe mais. Não existe mais. Essa ideia de apóstolo hoje em dia, isso é a tentativa dessas pessoas de se autopromoverem, de fato. Isso é só uma autopromoção. Pessoas que acham que mudam o título. Não, eu sou bispo. Eu sou bispo, não é título no Novo Testamento. Bispo é função. Ele é o supervisor. Todo pastor é um bispo. Todo pastor está supervisionando a alma, a condição espiritual do povo. Então, bispo não é título. O título de bispo e pastor das nossas almas, é para Jesus, não é? É uma função, uma ação que o pastor faz. Então, a ideia bíblica de que Deus edifica por meio desses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre, é que Deus está trabalhando na sua igreja, edificando essa igreja. Ela precisa ser edificada. Ela não está pronta, ela não está terminada, é uma construção que ainda está acontecendo, assim na minha vida, assim na sua vida. O caráter de Cristo está vindo sobre nós, essa construção ainda continua, e Deus usa a vida dos pastores, dos pregadores, dos que ensinam, para trazer a palavra de Deus, e essa palavra cura, liberta, alimenta, transforma as nossas vidas. Então, o Senhor é que edifica a sua igreja. Ele faz isso hoje por meio da sua palavra e dos pastores, normalmente, que é o ministério que mais permanece na igreja em nossos dias, tendo um único dono, um único criador e um único sustentador. Essa igreja deve crescer. Edificarei a minha igreja. E o DNA desta igreja, meus irmãos, é a santidade de Cristo. A essência da igreja é a santidade de Cristo. Toda vez que Paulo vai escrevendo, ele vai cumprimentar uma igreja, em todas as suas cartas ele vai chamar a igreja de santos. Aos santos e fiéis que estão em tal lugar, irmãos, santos irmãos, enfim, Paulo sempre usa essa expressão, a ideia da santificação, e sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santificação é impossível agradarmos ao Senhor. A santidade é a característica do crente, do cristão. É isso que demonstra a verdadeira essência, o DNA da igreja é a santidade. A santidade são todos os atributos de Cristo reunidos. O seu amor, sua bondade, sua fidelidade, enfim, essa santidade é a característica da igreja. Se não há santidade, não há igreja. Não há igreja. Se não há santidade, você pode abrir mão. Não há igreja ali. Há um conglomerado de pessoas, pode crescer. Torcida do Flamengo todo dia ganha agremiados e assim por diante. Esses locais crescem,
as multidões, algumas das seitas, alguns crescimentos religiosos que nós temos no mundo hoje, maiores, não são evangélicos, pelo contrário, o que mais cresce nos Estados Unidos são os testemunhos de Jeová. As seitas que mais crescem no mundo não são evangélicos, as religiões que mais crescem não são os evangélicos. Os ateus têm um crescimento muito grande nos países ocidentais. Então não é porque cresce que é de Deus. Às vezes a igreja era uma única pessoa, Noé. Ali estava a igreja. Noé era a igreja. Ele era o povo de Deus. Só tinha Elias. Tinha 100 profetas tocados numa caverna, mas o que adianta um povo desse? Um povo desse não presta para nada, né? Não tem serventia de nada. A gente precisa de um povo que vai enfrentar a idolatria, a imoralidade, que vai botar o dedo na cara do rei e dizer: você está em pecado, isso que você está fazendo é inaceitável diante de Deus, e a mão de Deus está contra você. Aí tem uma igreja, Elias era o único. Enfim, então, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento: edificarei a minha igreja, e sempre a característica da igreja é a santificação. A santificação é o DNA da igreja, é a essência dessa igreja, é a santidade. E a igreja, ela é local, mas ela também é católica. Isso, ela é universal. A palavra católica significa universal. Então a igreja de Cristo, ela é local, é o povo que se reúne aqui, e outro povo verdadeiro que se reúne ali, e lá, e assim, em cada cidade, em cada local. Mas é também uma igreja que é composta de todas as culturas, em todas as etnias, e é uma igreja que está nos céus. Por isso que Paulo em Efésios, ele vai dizer: eu tomo o nome de toda a família que está no céu e na terra. Igreja é a igreja que já está em glória, e a igreja que caminha em direção à glória. Então é uma igreja local, é uma igreja mundial, é uma igreja universal, aí não tomando conta das denominações, né, que usam mundial, que usam universal, ou que usam o título católico. Não estou falando dessas denominações, mas eu estou usando a ideia de que é uma igreja que está no mundo inteiro, mas é uma igreja que também está na glória, e a marca dessa igreja é a santidade. Se não há santidade, não há igreja. A santidade é a evidência da salvação. A evidência da salvação é a santidade. Na Contra-Reforma, depois que houve a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, a Igreja Católica diz, porque agora tem duas igrejas: a igreja protestante e a igreja católica. Na verdade tinha mais, porque tinha a igreja grega, mas isso era uma divisão anterior. Então você tem duas igrejas. Então qual é a igreja verdadeira? A luta foi essa. Qual é a verdadeira igreja? É a igreja protestante ou a igreja católica romana? Aí a igreja católica romana diz: nós somos a igreja verdadeira. Por quê? Porque temos um Papa. Por quê? Porque nós estamos em muitos países. Nós somos a igreja verdadeira porque nós temos muitos membros. Nós somos a igreja verdadeira porque nós temos as relíquias dos santos. Mas eles diziam em momento algum que era uma igreja de Cristo porque tem a natureza de Cristo, a santidade de Cristo, a vida de Cristo. E quando você perguntava para os protestantes se eles eram a igreja de Cristo verdadeira, eles diziam: nós somos a igreja de Cristo verdadeira porque nós temos a palavra de Deus, porque nós temos a palavra de Deus na língua do povo, porque nós batizamos, porque nós tomamos a Santa Ceia, porque nós vivemos em amor, em comunidade, porque nós vivemos em santidade. Essas são as características da verdadeira igreja. Uma igreja não é igreja porque ela tem tamanho. Uma igreja não se mede pelo tamanho dela, pelo local geográfico onde ela está. A igreja da Babilônia tinha 4 pessoas: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois alguns vieram juntos ali com eles, Ezequiel, entre outros, estavam ali junto com eles. Mas a igreja era pouca gente nesse sentido.
Então a gente não pode dizer a igreja, ali tem uma igreja que ali é grande demais. Então, igreja na sua essência não tem nada a ver com o local, com a beleza, com a estrutura, com o upgrade que tem nela, com a tecnologia que ela existe, se tem um pregador famoso ali ou alguma coisa assim. Não, não é isso que define uma igreja. O que define uma igreja é que ela está vivendo de acordo com o Evangelho. E aqui nós temos que resgatar a palavra evangélicos. Igreja evangélica, isso é uma igreja que vive pelo Evangelho. É uma igreja que anda segundo o Evangelho, que anda como Cristo, que pensa como Cristo, que age como Cristo. Ela é evangélica, ela é guiada pela vida, pelos propósitos de Cristo Jesus. Isso é a igreja, e a marca de Cristo é a santidade, e essa deve ser a marca da igreja, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação. A marca, o DNA da igreja é a santidade, e o propósito dessa igreja é ser como Jesus, é imitar a Cristo, é imitar a Cristo. O cristão não deve se sentir aborrecido, nem constrangido, quando alguém diz para ele: não, mas você quer ser certinho demais. Não, irmão, não é que você quer ser certinho demais, é que você quer ser igual a Cristo, é que você quer parecer com Cristo. Então o propósito da igreja, a razão dessa igreja existir, é ser como Jesus. A razão dela existir é glorificar a Deus por meio de uma vida transformada. Veja, a igreja não é uma coisa, não é uma criação humana. A igreja é a nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é, a igreja é a nova humanidade, recriada em Cristo Jesus. Isso é a igreja. Igreja é o povo que Deus tirou do pecado, do inferno, da condenação, trouxe para junto de si, para fazê-los iguais ao seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e para que eles vivam em amor para com o Pai, uns para com os outros. Isso é igreja. Igreja não é simplesmente um lugar, um local, botar uma placa e pronto, é uma igreja. Não, isso não é igreja. Igreja é o povo de Deus, é o povo comprado, redimido, liberto do cativeiro do pecado, da morte, que nasceu do Espírito. Por isso que a igreja é a comunidade do Espírito, é a comunidade onde o Espírito Santo de Deus está agindo, transformando, libertando as pessoas. A igreja é uma instituição divina. A gente tem CNPJ, mas antes de ter um CNPJ, a gente tem que ter Cristo. Você pode ter CNPJ, você pode ter instituto, você pode ter tudo organizado, você pode ter cadeira, som, você pode ter tudo, e não ser uma igreja, e ter uma placa de igreja lá em cima, e não ser uma igreja, não ser uma igreja. Irmãos, isso é sério, porque a gente está ouvindo algumas coisas nos nossos dias, principalmente nós pastores que trabalhamos mais com a ideia da eclesiologia, do estudo da igreja. Não vamos fazer igreja, nós temos que reinventar a igreja. Igreja é assim, a gente chega num local, uma estrutura poderosa, convida todos os crentes das outras igrejas perto, geralmente faz uma boa propaganda, traz um pregador poderoso, um louvor bonitão e tal. Lembro uma vez pregando numa igreja famosa ali em Taguatinga, a melhor agenda da cidade. É assim que o pastor dizia na televisão: igreja fulano de tal, a melhor agenda da cidade. Pregando num culto de jovens lá, preguei sobre o novo nascimento. Igreja lotada, nós temos 500 membros, temos 500 pessoas ouvindo aqui no momento. Eu preguei sobre João 3 e falei sobre o que é o novo nascimento.
que é o novo? Porque, irmão, de fato é isso que importa. Mas se você não nasceu de novo, você não vai nem ver nem entrar no mundo. O que importa, no final de tudo, o que interessa é se você nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você é igreja. Você é parte da igreja. Você não é igreja sozinha, você é parte dessa igreja. Eu preguei sobre o novo nascimento naquele dia. E eu fiz um apelo assim: olha, se você não teve essa experiência que eu acabei de dizer, eu não quero que você venha aqui para receber oração, que você precisa de um emprego, porque você está deprimido, ou seja lá o que for. Não, eu não quero orar por você, eu vou orar por você depois. Eu só quero orar agora por aquelas pessoas que não tiveram essa experiência do novo nascimento, que eu preguei essa noite. Você ainda não tem experiência, você não está salvo, você ainda não tem Cristo na sua vida, você não nasceu de novo, você não teve essa experiência do arrependimento, Cristo não te achou ainda. Se você não teve essa experiência e quer ter, vem aqui na frente. Ficaram 5 irmãos no banco. O primeiro a vir foi o pastor. Qual o tamanho dessa igreja? Você entende isso? A gente fica, o que impacta, o que a gente fica, principalmente no nosso mundo da tecnologia, da arquitetura, da grandiosidade dos locais e tudo, porque a pós-modernidade, o conceito dela nasce num congresso de arquitetura, de formas, aquela coisa toda. A gente fica muito impressionado com essas coisas. Mas tem uma coisa que Cristo nos impressiona. Ele sabe que naquele templo, coberto de ouro, não tem ninguém salvo. E ele pega e vira as mesas e diz: vocês fizeram da casa do meu pai uma caverna de ladrões. Enquanto isso, os discípulos dizem: Senhor, olha que coisa, olha uma das maravilhas do mundo antigo está aqui, que coisa extraordinária. Jesus, você não vai ficar pedra sobre pedra. Nós nos encantamos com isso. Cristo aqui. Cristo aqui. O cristão verdadeiro, e aqui existe algo muito importante, é que nós precisamos amar a igreja, porque ela foi comprada, diz Paulo em Atos dos Apóstolos, pelo sangue de Deus. Deus comprou a igreja pelo seu próprio sangue, Ele deu a sua vida. Então cada irmão, cada ovelha de Jesus, cada discípulo, cada cristão verdadeiro tem um valor imensurável. A gente não dá valor na igreja porque a gente não sabe o que Cristo fez na cruz. Primeiro, a gente não sabe quem é Cristo, e a gente também não sabe o que Cristo fez na cruz. Por isso que as pessoas desprezam a igreja. Aí você olha, o Novo Testamento foi escrito para escravos. 70% da igreja era escravo. Essas cartas, os evangelhos, foram escritos por uma comunidade de 60%, 70% de escravos. E aí? Será que você teria gastado palavras, material, investido dinheiro, porque escrever naquela época era caríssimo? Não era uma coisa simples, igual nós fazemos hoje. Demorava semanas para você escrever um livro, como por exemplo 1 Coríntios. Paulo deve ter escrito esse livro em 2, 3 semanas, talvez, tendo que ir devagarzinho, na prisão, às vezes, escrevendo, investindo dinheiro ali, para escrever para escravo. Não, irmão, lá para aquela igreja lá no interior, você manda qualquer um, pega um analfabeto aqui e joga lá. A igreja da perfeição, a igrejinha, essa pessoa que diz isso, além de um ímpio, ela não conhece a Cristo, ela não sabe quem é Cristo, ela não sabe quem é a igreja. Os grandes textos da Bíblia foram escritos para comunidades extremamente pobres, rejeitadas, desprezadas pelo mundo, mas amadas por Deus,
e pelos seus pastores. Cada pessoa, cada ovelha de Cristo tem um valor inigualável. A natureza dessa igreja é a santidade, a essência dessa igreja é a santidade, o propósito dessa igreja é ser como Cristo, a missão dessa igreja é continuar a obra, é comunicar a obra de Jesus. E aqui tem uma importância extraordinária, porque, como Jesus vai dizer, a quem vocês perdoarem serão perdoados os pecados, e aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Ele não está falando de você perdoar, colocando-se no lugar de Deus, ele está falando da extensão de pregar o Evangelho, de estender o Evangelho para as pessoas, de comunicar a graça de Deus para outras pessoas. A missão da igreja de ser parecida com Cristo, de anunciar o Evangelho e saber, irmão, que você está... Não existe nada, nenhuma obra mais importante que compartilhar o Evangelho. Você, ao compartilhar o Evangelho, isso é eterno. Isso é eterno. Quando você compartilha o Evangelho, é a decisão da vida e da morte daquelas pessoas, do inferno ou da vida eterna. É o destino eterno dessas pessoas. Não há nada mais sério no mundo, não há nada mais extraordinário no mundo do que pregar o Evangelho. Porque, contrariamente ao que a maioria dos brasileiros acha, porque nós brasileiros somos, segundo uma pesquisa da Veja, o povo que mais acredita que vai para o céu. Mais de 90% dos brasileiros acreditam que vão para o céu, merecem ir para o céu. E, inclusive, nessa pesquisa estava junto à população carcerária e ainda os políticos, o que é de admirar, né? Dizer, não, eu mereço ir para o céu. Então, diante do país que nós vivemos, onde as pessoas merecem ir para o céu, nós entendemos pelo Evangelho, pela santidade de Cristo, pela morte e ressurreição de Jesus, a importância do evangelismo, da missão da igreja. Irmão, eu quero dizer para você que o seu emprego, os seus diplomas, os seus afazeres são muito importantes e todos são bênçãos de Deus, mas nenhum deles chega aos pés de você sair da sua casa para ir pregar o Evangelho, de você compartilhar o Evangelho com seus familiares, vizinhos, no seu trabalho, na sua escola. Nada é mais importante. Eu quero te afirmar algo. O emprego que Deus te deu para você pregar o Evangelho. Suprir sua necessidade foi secundário. A família onde Deus te salvou, porque nem isso você escolheu, e que na família você ia nascer. Ele que te trouxe naquela família, naquele ano, naquele dia, com aqueles pais, foi Ele que decidiu isso. Mas isso é um outro assunto. Ele te trouxe e te salvou naquela família, porque Ele quer que você testemunhe. O seu emprego, todas essas coisas é secundário diante da missão que é pregar o Evangelho, compartilhar a graça de Deus. Tudo fica aquém da missão da igreja. A forma e a estrutura da igreja deve expressar o caráter de Cristo. E com isso, tem muito mais a falar, mas com isso eu gostaria de terminar a meditação de hoje. A forma e a estrutura da igreja deve expressar o caráter de Cristo. Nosso culto deve expressar o caráter de Cristo. A nossa adoração, o que cantamos, a mensagem que é pregada deve expressar o caráter de Cristo. A forma da igreja se comportar no seu dia a dia, a própria formação do corpo pastoral da igreja deve expressar o caráter de Cristo. Por isso que os pastores devem ser homens de caráter, o caráter de Cristo. Por isso que eles só devem ser marido de uma só mulher. Por isso que eles devem ter uma vida pessoal coerente, um caráter. Eles devem ser homens confiáveis. Por isso que os critérios bíblicos são tão grandes e os critérios bíblicos são tão exigentes com
com relação à escolha de pastores, diáconos, porque os diáconos não devem ter um caráter menor do que os pastores. Na Bíblia tudo está dentro do mesmo pé de igualdade. O diácono deve ter o mesmo caráter, as mesmas exigências para um pastor e para o diácono. Não existe uma coisa que o pastor tem que ter um caráter melhor do que não. Todo mundo deve ter um caráter. A igreja deve expressar a forma da igreja. Quando nós adoramos, cultuamos, a liderança da igreja, os cultos que fazemos, as atividades que fazemos, tudo deve expressar o caráter de Cristo. Tudo que somos, tudo que fazemos como indivíduos e como igreja deve expressar o caráter. Essa comunidade que está ao nosso redor, ela precisa ver Cristo através da igreja. O projeto que nós temos de educação deve expressar Cristo. O projeto da horta orgânica deve expressar Cristo. O culto deve expressar Cristo. Tudo em nós deve expressar o caráter de Cristo. Posto isso, quantas igrejas você conhece? Posto isso, somos cristãos de verdade? Fazemos parte da igreja de Cristo? Você não é igreja. Nunca na Bíblia a igreja, as imagens da igreja estão no singular, como se um indivíduo fosse a igreja. A igreja sempre é uma ideia coletiva, um corpo, uma assembleia, um povo com o seu rei, um pai com sua família, um rebanho de um pastor, os ramos de uma videira. Sempre é uma ideia coletiva. Você não é igreja. E você não pode viver a vida cristã sozinho. Você não pode ser da igreja e YouTube. Ok? Igreja é relacionamento, é cuidado, é mutualidade. Quantos cristãos conhecemos de fato? Quando eu digo cristão, eu digo quem vem ao culto. Eu estou dizendo cristão, que tem como seu DNA a santidade, que ama a santidade, que busca a santidade, que o propósito da sua vida é ser como Cristo, que sua missão permeia tudo em sua vida, e testemunhar com a vida, com as palavras, Cristo Jesus, e que tem como esperança a segunda vida de Cristo. A segunda vida de Cristo. Essa é a igreja. Essa é a igreja. O meu sonho é que a igreja cresça. Meu sonho é esse. De fato, eu queria ver milhares. De verdade. De verdade. E são os milhares. Às vezes não numa igreja local, mas o povo de Deus. Podemos estar aqui e sermos poucos em número, mas fazemos parte de uma igreja que começou lá no Éden e que vai terminar e continuar lá na glória. Fazemos parte desse povo extraordinário, dessa nova humanidade, porque a primeira humanidade deu errado. E nós somos a nova humanidade de Deus. E devemos viver assim, o povo da vitrine. O povo que todo mundo olha e vê e diz, ali está o povo de Deus. O povo que é a propaganda de Deus no mundo. O espelho de Cristo no mundo. Aí está a igreja. Que eu e você sejamos assim, para a glória do Senhor. E a minha oração é que essa igreja local cresça, avance, que continuemos a evangelizar, a compartilhar o amor de Deus, a pregar o Evangelho e a sermos uma bênção onde estivermos. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a igreja não é uma criação de homens. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo,